acolhe. Doutora Denise Nogueira, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma das áreas da saúde também que eu tenho uma admiração muito grande, a fonoaudiologia. E a gente fala da fonoaudiologia, que é uma especialidade que cada vez mais ela cresce. Verdade. Né? E quantos médicos eu já entrevistei aqui nesses quase 18 anos de programa Canal Saúde, que falam da importância dessa especialidade. Eu fico muito feliz em poder trazer aqui para os nossos telespectadores conhecimentos também, especialmente hoje falando sobre a fala que é a base da comunicação de todos os seres humanos, né? E o bom desenvolvimento da linguagem é essencial, principalmente para as crianças, né? Porque nessa idade elas aprendem como se comunicar, mas esse processo não é igual para todas as crianças, tá, gente? E hoje, a fonoaudióloga Denise Nogueira, ela vai conversar aqui com a gente sobre o que pode atrapalhar esse desenvolvimento e quais hábitos podem auxiliá-los. E como eu falei aqui no início da nossa entrevista, é uma especialidade realmente que faz toda uma diferença, né? Verdade. A gente fica feliz com todo esse reconhecimento das equipes médicas, dos hospitais, de clínicas, dessa equipe, né, multiprofissional e interdisciplinar, e o reconhecimento de que o nosso trabalho realmente é importante desde a vida, né, desde bebê até a velhice, né? A fonoaudiologia, a gente trabalha em todas as etapas. Verdade. Semana passada nasceu o Frederico, filho do Lucas Pereira, que é o secretário de comunicação da prefeitura, e eu sou madrinha dele. E aí eu fiz o teste da linguinha, eu junto com ele, né? Então eu levei o Frederico para fazer o teste da linguinha. E aí passou um filme na minha cabeça de quando os meus filhos nasceram. Minha filha tem 22 anos, vai completar 23. Então, assim, naquela época, não tinha esse teste. Não tinha. Né? E eu peguei o Frederico, e quando ele estava fazendo esse teste da linguinha, passou realmente um filme da minha cabeça, do quanto que a fonoaudiologia, ela cada vez mais ela é importante, né? Teste da orelhinha, que é extremamente importante para o desenvolvimento da fala, a gente saber, né, se a criança tem alguma dificuldade desde o nascimento. Então, o teste da orelhinha, da linguinha, é essencial. E eu fiquei muito emocionada realmente com o Frederico fazendo esse teste. E aí, por isso que eu falo para você da importância da fonoaudiologia cada vez mais, inclusive desse desenvolvimento da criança, né? Sim. Que já começa assim que nasce. Assim que nasce. A gente acompanha todas as etapas, né? Pode estar acompanhando em todas as etapas, tem problemas na saúde que envolve essas áreas, que são os órgãos fonoarticulatórios, a questão da deglutição, quem tem disfagia, né? Idosos que têm dificuldade de se alimentar por conta de um pós-AVC, ficou com a sequela neurológica, né? Um traumatismo craniano que acomete o nervo responsável pelos movimentos da fala. Então, em todas as idades a gente pode trabalhar com adolescente, com a gagueira, com a voz, com os apresentadores, né? Enfim, é uma profissão que tem um campo de atuação muito grande, né? De atuação muito vasto. Em relação às crianças, quais são os hábitos que ajudam a criança a se desenvolver melhor, hein? Bom, a criança, eu gosto de dizer, desde a barriga, né? Eu gosto de dizer para as mães estimularem as crianças desde a gestação, porque desde quando a criança está por volta da 24ª semana, a criança já escuta os sons externos. É incrível isso, né? Então, a criança já escuta e depois ela vai poder reconhecer a voz, né, da mãe, do pai, das pessoas próximas. Exatamente. Então, desde quando está na barriga, já pode estar estimulando nesse sentido. Quando o bebê nasce, é extremamente importante que a mãe também estimule com contato visual, né? Estimulando essa conexão, né? Para a mãe ter essa conexão, ela pode estar narrando fatos, vai dar banho do bebê. O banho é uma ótima atividade que ela pode estar fazendo, né? Eu gosto de utilizar as atividades de casa, né? Quando estiver no banho, quando estiver fazendo comidinha, ele está ali perto, tá ali. Eu gosto de estar colocando o dia a dia da mãe, aproveitando, para ela aproveitar esses momentos
e estimular a sua criança. Ou seja, é importante que esses estímulos comecem a partir desde o nascimento do bebê, né, e a partir dos primeiros meses de vida. É verdade que as crianças começam a se desenvolver mais rápido no ambiente escolar? É verdade. E isso é porque a interação. Há uma maior interação no ambiente escolar. A criança, ela tem interação com as outras, ela tem a necessidade de falar, porque não tem ninguém falando por ela na escola. Sim. Ao contrário do que tem em casa. Muitas vezes isso atrapalha, Carla, porque a mãe em casa, quando ela super protege, ela vê o que a criança precisa, então muitas vezes ela entrega aquela necessidade da criança sem a criança expor. Né? Então, muitas vezes ela sabe que a criança está com sede, ela já dá água. Ela está com fome, ela já dá comida. Ela está isso e aquilo, a mãe já está ali. A criança perde a necessidade de falar, porque tem alguém falando, fazendo tudo por ela. Na escola, essa necessidade aumenta. E a fala é um processo muito refinado, rebuscado. Ela não é fácil. Falar não é fácil. É natural, mas não é tão fácil. Então, quando a criança tem essa necessidade, ela vai se esforçar para falar. Na escola, se ela quer ir ao banheiro, se ela quer tomar água. Entendi. E como não tem ninguém por ela, ela termina se desenvolvendo mais. Além do que as interações existem em maior quantidade. Em que idade a dificuldade com a fala, ela torna-se preocupante, hein? Bom, eu gosto de dizer que a gente tem uma tabela no cartão de vacina que informa todos os processos de desenvolvimento da criança, né? Lá tem quando a criança deve engatinhar, falar, e a mãe deve olhar essas etapas porque são marcos do desenvolvimento, importantíssimos, baseados em estudos feitos. Então, é bom que você acompanhe essa tabela, esses marcos de desenvolvimento, para saber se sua criança está aquém ou ela está seguindo esses marcos, né? Então, não tem uma idade X para a gente se preocupar. Existe a idade, se a idade da tua criança não está batendo com o que ela deve ter de aquisição da fala, é bom ficar atenta, é bom procurar um profissional. Sempre pedir ajuda, tá? Entendi. Digamos, o marco de desenvolvimento, por volta de 1 ano, a criança tem que começar a falar as primeiras palavrinhas. Então, se teu filho tem 1 ano e 6 meses e ainda não falou as primeiras palavrinhas, não espere. Procure um fono, por quê? Porque a gente tem patologias que quanto mais cedo a gente intervir, melhores são os prognósticos. Então, se for uma criança que vai ter um autismo, né, futuramente, ou uma criança com apraxia de fala, ou uma criança que, se bem com apraxia de fala, a gente não pode diagnosticar antes dos 2 anos. Sim. Né? Então, a gente já tem que começar uma intervenção precoce para que essa criança não tenha mais prejuízos. Entendi. Porque vai repercutir na escrita, na fala, como ela escuta, ela fala de um jeito, ela pode transpor na escrita do mesmo jeito que ela fala. Então, geralmente as crianças com problema na fala, elas também fazem essa transposição para a escrita. Ou seja, se os pais notam isso, é importante procurar logo. Sim, porque vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Problema de aprendizagem, né? Sim. Falta de estímulo para estudar, enfim. Vira uma bola de neve, realmente. O quanto antes procurar ajuda, melhor. Né? A gente tem crianças, por exemplo, que com 3 anos ainda não fala nem frases. Né? Com 2 anos, a criança já precisa estar falando frases de 2 palavras, né? Mas precisa estar falando. Então, uma criança no consultório que vai com 2 anos, alguns fonemas que ela não tem, eu vou começar a trabalhar. Se ela vai para o consultório com 3 anos, eu vou ter mais fonemas para instalar nela, né? Com 2 anos, se ela não tiver o p, o b, eu vou instalar aquele p, b, d, n, porque existe uma ordem de aquisição de fonema. Sim. Então, quanto mais tempo ela demorar, mais trabalho o fono vai ter, mais difícil vai ser. Né? Lembrando que tudo existe um porquê, uma ordem, né? Primeiro, as crianças, elas precisam aprender os bilabiais, é mais fácil. Por isso que papai e mamãe é fácil de falar para ela, porque p, b, ela só mexe com o lábio, p, b. E aí essa complexidade, ela vai da frente para trás, né? Essa complexidade de movimentos. Então, primeiro é o p, o b, depois é o t, o d, depois a língua vai, essa complexidade de movimento, até que o último fonema é o r, que a gente espera até os 5 anos, a criança tem para falar o R,
que é esse de prato, arara, que é muito comum a gente ver criança Sim. com dificuldade. Mas se a criança tiver dificuldade com 4 anos, ainda é permitido, porque a gente sabe que é um fonema bem complicado de produzir. E outra coisa também que é muito interessante, viu, Denise? A questão do estímulo familiar facilitar o tratamento, porque Sim. os pais, eles também devem acompanhar esse tratamento para poder eles saberem estimular a criança em casa a continuar o tratamento. Verdade. Porque de nada vai adiantar. Não adianta, porque a fonoaudióloga, ela passa apenas 40 minutos, né, com o paciente, 40 minutos, 1 hora, 2 vezes por semana, né? Às vezes 1 vez por semana, porque a mãe ou a fono não tem como fazer esse processo 2 vezes por semana. Então, a criança, ela precisa dessa repetição, dessa consistência, dessa frequência, para poder ter um resultado favorável. Então, é importante demais a família. Quando a gente tem o engajamento da família, quando a gente tem o apoio da família, assim, É o fundamental, resultado né? muito bom. Muito bom. Você vê logo o resultado, anda assim do jeito que a gente imagina. Que é uma maravilha, o que uma que maravilha. deve ser feito realmente. Obrigada, viu, Denise, pela De participação no nada. programa. Eu que agradeço. Foi ótimo a gente poder tirar as dúvidas aí de quem está assistindo o nosso programa. Vou colocar o Instagram aí também da Denise, tá certo? Para quem está assistindo, tem muita mensagem chegando aqui. A gente não consegue ler as mensagens agora, mas está aí. Denise Nogueira Fono, para você que está pedindo aí o Instagram. Fono para mães. Amei. Isso. Obrigada, Denise.